Vem, criar porquinho, galinha, vem. Mais boa, né? Pra vocês que querem morar no interior. Eu sonhava com isso. Eis que chove, acaba a energia. Casa com ele que ele é colono da roça. Uma chácara pra você descansar, você vai ver. Eu sei que tá aqui na roça mesmo. Aqui, o preço da fartura, ó. Pra roça. Muda pra você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos explorar um tema encantador e repleto de particularidades, como é morar na roça. Vamos abordar as vantagens que a vida no campo oferece, mergulhar nas delícias da fartura, apreciar o sossego que a natureza proporciona, enfrentar as dificuldades e desvantagens e, por fim, entender o orgulho que os moradores da roça sentem por fazerem parte desse estilo de vida único. Compra uma casa na roça, compra uma chácara pra você descansar, você vai ver o tanto que você vai descansar. Meu Deus do céu, olha minha roupa branca no varal. Isso, corrida. Pegar um pano pela milésima vez pra tirar. O mato, ele não fica baixinho sozinho, não. O mundo velho de folha pra ventar. Porque não basta ser pobre, tem que morar na roça, na beira da estrada, onde tem rinite. Vai ficar o dia inteiro assim, ó. Arruma umas galinhas. Você tem uns ovinhos caipira em casa, tá gostoso. Uns caga pra tudo quanto é lá. Uns cachorros da cor caramelo, né? É tipo do pobre pra escapar, comer a galinha do vizinho. Depois o vizinho vir reclamar, você tem que pagar. Olha, arruma um tanto pra ter que separar a briga. Tem também um cachorrinho desse aqui de rico. E você não tem dinheiro pra cuidar, o cachorrinho fica parecendo assombração. Uma chácara na beira da estrada. Tem que comprar uns canos de irrigação, pôr ele e pagar a estrada. As bênçãos. É rinite. A vida na roça é um verdadeiro convite para quem busca uma conexão mais íntima com a natureza e um ritmo de vida mais tranquilo. As vantagens são diversas, desde a qualidade do ar até a abundância de espaços verdes. Os laços comunitários são mais estreitos e a simplicidade do cotidiano se torna um luxo. Além disso, a possibilidade de produzir alimentos frescos e saudáveis no próprio quintal é um atrativo irresistível. Luxos que morar na fazenda me permite ter. Primeiro, e o que eu mais gosto, eu não tenho vizinhos. Então, como eu não tenho vizinhos, eu não sou obrigada a ficar aguentando música alta de vizinho, nem gente brigando, quebra-pau, essas coisas de vizinho. Não preciso, não sou obrigada, não tem ninguém para me incomodar. Energia mais barata. Porque aqui na fazenda nós temos a energia rural, então a tarifa é bem mais barata do que a da cidade residencial. Água de qualidade, limpa e sem tratamento, sem cloro. Porque aqui na fazenda nós temos poço artesiano e a gente já mandou analisar a água e ela é praticamente mineral. Ter um pomar, um monte de árvore com um monte de fruta que eu gosto. Ter uma horta para plantar todas as verduras e legumes que eu quero. Inclusive, aqueles temperos que a gente acha só desidratado no mercado, tipo manjericão, orégano, tomilho, alecrim, eu tenho tudo isso na minha horta. Por último, e não menos importante, essa vista e o contato com a natureza. O melhor lugar para morar agora é na chácara. Aqui eu pago só R$30 de água, a luz é a média de 20, o carro é a diesel, eu gasto pouquinho. Tenho galinha, tenho ovo para comer, tenho lenha à vontade aqui, tem laranja, tem verdura, tenho de tudo aqui na chácara. Então, o melhor lugar agora para viver é aqui, por causa que aqui ficou bem mais barato, a cidade não dá mais. Vou mostrar para vocês que querem morar no interior aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, tô no pé da serra, nossa serra que é visita de todo o Brasil, a Ilha do Ar. O pessoal pula de parapente aqui, ó. Olha aí, ó. Tem a canequinha e uma água da mina para quem, pro ciclista, pessoal que, né, faz o turismo aqui. Olha aí. Água cristalina, o copo não tá muito limpo, ó. Dá uma lavada. Matar a sede. Isso aí é morar aqui no interior. Por que é bom morar no sítio? Primeiro, escuta só quanto barulho que tem aí.
Cara, isso aí não tem preço. Segundo ponto, você colhe o que você planta. Terceiro, você tem um turismo particular. Uma das vantagens mais evidentes de se viver na roça é a fartura que a terra proporciona. Agricultura e criação de animais são pilares da subsistência, permitindo que as famílias colham os frutos do próprio trabalho. Legumes, verduras, frutas e ovos frescos são parte do cardápio diário, proporcionando uma alimentação saudável e nutritiva. A conexão com o ciclo de vida e autossuficiência alimentar são motivos de alegria para quem escolhe viver no campo. Eu sonhava com isso. Quando eu vivia lá na cidade grande, eu sonhava com isso. Sonhava com isso aqui. Olha, a chuva chovendo. Eu botei uma calha aqui, ó. Aí derrama a água aqui, tratada, que vem do céu. Aí o resultado tá aqui. Aí toda a minha alegria desse mundo tá nessa obra aqui. Não falta coco, eu dou coco aos meus vizinhos, bebo água de coco. Olha, vou mostrar bem para vocês verem. Só não tem quem não trabalha. Olha da onde tá vindo a água. Toda vez que chove, eu boto a calha aqui, água noite e dia. Aí o coqueiro também é se escangaiando de coco. Aí, gente, ó, eu tô mostrando esse videozinho aqui pra vocês porque tem muita gente que critica as pessoas que moram na roça, sabe? Mas aqui na roça nós temos muita fartura. Tá vendo aí, ó? Tem muita fartura na roça. Aí tem muita gente que critica. Ah, fulano mora na roça lá, ele vive quase morto. Ó, tá tudo pra engordar, pra conversar com ele aqui um dia. Quando eu vim embora da cidade grande, eu vim com certeza, eu vim com fé que eu não ia passar necessidade, eu não ia faltar minhas coisas, nada, nada. Nunca botei a culpa em ninguém. Eu tomei uma atitude, me chamaram de doido. Ah, tu vai morar na roça e aí como é que tu vai viver? Eu digo, eu vou viver de barriga cheia. E quem morar perto de mim também vai comer. Olha, isso aqui é uma roça de macaxeira, tá vendo? Tem 8 meses essa roça aqui. Aí você já chega no pé aqui, ó. Você pode cavar aqui, ó. Pode cavar com a mão aqui que nem um. Olha. A raiz onde tá, ó. Vendo aqui? Aqui é coisa do suor. Agora tem gente que não quer trabalhar e bota a culpa no... Ó. Por que morar na roça? Aqui a gente tem porco, tem ovo, tem galinha, tem mamão, tem couve e tem serviço. O sossego é um luxo que a roça oferece em doses generosas. Longe do barulho urbano, o som predominante é o canto dos pássaros e o vento entre as árvores. A paz que permeia o ambiente é propícia para momentos de reflexão, descanso e reconexão com a natureza. Esse é um dos principais atrativos para quem busca escapar do estresse cotidiano das cidades. Olha que maravilha! Depois de um dia de trabalho no sertão, na roça, você vai chegando em casa, olha que maravilha. Não tem trânsito, não tem falatório. Olha só, chegando em casa. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Boa tarde, galera. Tem coisa melhor do que isso, ser feliz. Olha aqui, ó. Olha lá a felicidade. Paraí. O caboclo falar, o sossego tá aqui na roça mesmo. Eu fui nascido e criado aqui no meio da saroba. Meu pai morreu, deixou nós aqui, logo eu casei e veio meus meninos. Estudei tudo, formaram e foram embora pra cidade grande. E esse dia veio um menino passear aqui e ficou enchendo a cabeça da mãe dele, levar ela pra lá. Falei, você vai, minha velha, mas você não costuma lá. Você não vai dar certo com aquele barulhão de lá.
levaram a velha. Tem 2 meses que ela tá lá, a gente vem com a velha de volta. Não adianta, a gente não costuma mais. Um dia eu fui passear na casa de um deles, lá você tá doido, vai atravessar uma rua, é carro buzinando, é a gente trupicando e caindo, não dá certo. Ó, cidade grande pra velha que é acostumado na roça, é você ir pra morrer atropelado. Então você fica quieto aqui na roça. Eu daqui, meu filho, não saio nem a pau, só daqui pro céu. A hora que Deus arrumar um lugarzinho pra mim lá no céu, pode buscar eu. Mas pra cidade grande não vou de jeito nenhum. Aqui eu nasci e vou ficar por aqui mesmo. Você acha que lá na cidade grande tem o sossego que nós temos aqui? Aí pra você ver, de tarde você trata dos bichinhos, ainda sobra um tempinho pra você chupar uma caneca aqui pra você ver. Você acha que lá o nego senta pra conversar com os outros, igual nós tá papiando aqui? De jeito, não é que a correria, que é atropelo danado. Acabou que tá com depressão, com 30 anos já tá com depressão. Eu tô com quase 70, aí pra você ver, cabocão sadio, ligeiro, né? Aqui acolá eu roço um passo, eu faço um tempo, faço outro. Aqui que tá o sossego. Deus me livre de cidade grande, você tá louco. Não vou lá, não é parceiro, se quiser me ver, vem cá. Se tiver um tempinho sobrando aí, vem pra cá chupar uma caninha, mas eu tô esperando o seu. Um abração. Há 1 ano tomei a decisão de vir morar no mato, na roça. E aí as pessoas me perguntam, mas Ciane, você vai deixar mesmo a cidade para morar na roça, no mato? Aí eu mostro aqui, ó o motivo de eu querer morar no mato, ó. Você acorda, ó, canto dos pássaros, com essa paisagem, essa paz maravilhosa. Aí, ó, as frutas é assim, ó, amadurecendo no pé, né? Aí acordei 5 da manhã, já fiz minha caminhadinha básica. Aí vou mostrar pra você depois da caminhada, a minha colheita diária. Aí você tem, ó, a fartura de aqui, ó, mamão, feijão verde, melancia, milho verde, maracujá que tá embaixo. Quer dizer, ó, esse é o motivo no qual eu deixei a cidade para morar no mato, em busca dessa paz que eu não troco por dinheiro no mundo. No entanto, não podemos ignorar que viver na roça também apresenta seus desafios. A distância de serviços essenciais, como saúde e educação, as condições climáticas adversas, a falta de infraestrutura em algumas regiões e a dependência de uma economia volátil que não prioriza o agronegócio são alguns dos obstáculos que os moradores do campo enfrentam. Além disso, o trabalho no campo pode ser duro e, na maioria das vezes, mal remunerado. É importante destacar que, apesar das dificuldades, muitos encontram na superação desses desafios uma fonte de aprendizado e crescimento pessoal. Para quem acha que morar na roça é só fartura, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Só anda bicicleta, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha a minha bota. Tá vendo? Para quem acha que morar em roça, planta, colhe, curte a natureza, tem fartura. Temos fartura, mas olha aqui o preço da fartura, ó. Olha lá, o pedal atolou dentro da água. Olha lá. A caminhonete atolou lá embaixo, ó. Lá na China. Agora aqui, só orando a Jesus pra gente ir empurrando. Atravessar empurrando, ó. Vou gravar um pedacinho só. Não vou mostrar muito não, porque não vale a pena. Aqui você já tem uma noção. Por aqui a gente tem uma base, mais ou menos, como é morar na roça. Agora, eu vou te falar pra você. Me pergunta se eu gosto. Eu não gosto. Eu amo morar onde eu moro. Morar na roça para mim é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. E roça que tem muito enfeite, muito cimento, não é roça. Infelizmente, a verdade tem que falar. Se um dia for tirado essa característica aqui de barro, de atoleiro, para mim já não é roça mais. Para mim já está virando cidade. Aí já perde um pouco a graça. Porque realmente morar na roça só se tem muita graça, só é muita bênção quando você passa por isso aqui, ó. Eu estou passando. Quando você passa por isso aqui, é que você realmente... E você passa assim, do jeito que eu estou passando, ó. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Aí você fala assim, ó. Ai, meu sonho é mudar pra roça. É, muda pra você ver. Olha o perigo aqui, ó. Ai, ai, ai. Coisas sobre morar na roça que ninguém te conta. Aqui a gente toma banho com sabão de soda, porque senão não desencarde, né? E se você quer ter um chinelo branco, não tenha, meu amigo. Uma hora ou outra você vai pisar na bosta. Ai, vou vender minha casa, meu apartamento, vou comprar um sitinho, vou morar na roça. Vou criar porquinho, galinha, é? Então vai então, vem. Vem pra você ver se o bagulho é louco. Nessa época agora, vem. Vem e faça o teste. Venda tudo, pega a aposentadoria e vem pra cá. Vem, criar porquinho, galinha, vem. Vem que você vai ver que o sistema aqui é bruto. Se você não fizer um estágio antes, não perguntar pra quem sabe, você volta pra cidade com a mala nas costas, sem nada. Não faz um planejamento antes pra você ver. Ah não, o sítio é natureza. É tudo maravilhoso. É show de bola. É coisa gostosa. É? Então vem então. Vem sem planejamento pra ver se você não volta com a mala nas costas. Aqui o sistema é bruto, não é fácil não. Coisas que ninguém te conta sobre morar na fazenda. Toda vez que chove, a gente fica feliz. Mas ao mesmo tempo a gente fica com medo de dar tempestade, vendaval e de acabar a energia. Porque toda vez que chove, acaba a energia. Aqui não tem 3G, 4G, 5G. Aqui só tem Wi-Fi e é na sede. Saiu da sede, você não tem sinal de celular para nada. Morar na fazenda é tipo fazer safari. Todo dia você vê um bicho diferente. Seja anta, porco, ema, siriema e de vez em quando até uma onça ou outra. Afinal de contas, a gente mora no meio do mato. Todo mundo que mora em fazenda faz lista de compra para quando vai para a cidade. Porque se você esquecer alguma coisa, meu amigo, vai demorar para você voltar para a cidade para trazer de novo. Quem mora na fazenda marca tudo que precisa fazer na cidade na segunda-feira. Que depois tem que vir para a fazenda e não dá para ficar indo e voltando. Não é todo mundo que se adapta ou que gosta. Mas cá entre nós, morar na fazenda é bom demais. O lado bom e ruim de morar na roça. O lado bom é que você tem paz, você acorda com um barulho de galinha cantando, de pássaro cantando, você anda muito na natureza, em contato com rios, árvores, paisagens, pastos, até mesmo matas, né? Esse é o lado bom, aquele lado tranquilo, que você não anda esquentando sua mente à toa, a menos que aconteça algo. Mas o lado ruim é que não tem oportunidade de trabalho. O lado ruim é que se você precisa comprar algo, você tem que pegar aqueles ônibus que tem hora marcada para passar e também hora marcada para sair da rua, que você vai para a rua, o carro sai 11 horas, um exemplo. Aí você tem que estar comprando tudo com rapidez para não perder aquele carro, porque é carro único, se você perder já era. Gente, falar uma coisa pra vocês. Morar na roça é bom, mas não é fácil não. Olha só a situação, meu marido chegou da roça. Olha só a calça, emprestada. Aí vocês falam pra mim, jogar uma roupa dessa na máquina Brastemp, lava? Não lava, estraga a máquina. Então, pra roupa ficar limpa tem que ser na escova mesmo. Tem que ser no punho. Aqui na roça, pra nós é assim, ó. A praia pra nós é só nos filmes que nós vê. Feriado não tem não. Domingo pra nós, a única coisa que a gente faz é só não lava roupa. E o resto é tudo igual. Agora fala pra nós se nós quer trocar de vida. Nós não quer não. Tá ruim, mas tá bom. Morar na roça é bom demais. Ô gente, vou falar com vocês, viu? Trabalhar em roça. E depois vai olhar pra aquele tanto de milharal ali que você vai ter que colher ainda. Aqui junho tá se acabando. Olha pra vocês verem. Não, mas fora as monstruosas cobras que você encontra. Aqui é um pomar de laranja, onde vai trabalhar também. Lá na frente eu vou trabalhar no pomar de galinha. Que é junto, se acabando na casa que nós vamos ficar por um período, né? Mas é triste, viu? É muito serviço, olha aí. Pusemos fogo. Olha aí a cara de junho, tá se acabando. Os carros não dá não, né? Tem que pegar um paninho.
Então nós estamos se acabando. Só pra gente tentar vencer na vida, mas que é triste, viu? Eu tô quase desistindo. Isso não é pra mim, não. Mas tudo bem, eu vou resistir. Olha pra vocês verem o tamanho dessa cobra que nós achou aqui. Vou filmar pra vocês verem que não é mentira. Não sei nem que cobra que é essa. Deixar um recadinho pra você que tá pensando em sair da cidade e vir mudar pra roça, igual o besta que fez. Seguinte, depois que você muda pra cá, aqui ó, acabou. Deu 6 horas da tarde, meu filho, acabou. Tem mais nada pra fazer. Nem televisão a gente consegue ligar. 7h30, 8 horas, todo mundo na cama. Não tem shopping, não tem cinema, não tem posto de gasolina, não tem trânsito, não tem futebol com os amigos. Acabou, nada disso. Ai, todo mundo, ai, casa com ele que ele é colono, é da roça, tu vai ter uma vida boa. É, vida boa. 7 horas da manhã tendo que tratar os bichos, fazer comida para 200 mil peão. Nunca pode faltar café da tarde, eu tenho que fazer café da tarde, de manhã, de tarde, de noite, porque eles comem igual um curisco. Final de semana não dá de passear, porque estão tudo trabalhando. Ah, nossa, maravilha. Pensa numa maravilha que é casar com colono. A gente com dor, hoje acordei com dor, queria ficar mais deitadinha, repousando. Não, tem que tratar aqui os bichos, depois tem que tratar lá os outros bichos que estão lá longe, ele tem que pegar friagem ainda. Mas casa com colono, nossa, tu vai te dar bem na vida. Se eu soubesse, gente, eu tinha ficado era bem quietinha. A gente não tem um fim de semana pra passear, não pode sair. Não pode nem ficar muito tempo longe por causa dos bichos. Tem que ficar direto aqui. Não, se eu soubesse, eu tinha ficado na minha bem quietinha, que eu acho que eu ganhava mais, né? E eu, gente, que dei com meus burros na água. Casei com um velho rico, por amor, com certeza. Mas eu achei que a vida era mais fácil, né, gente? Todo mundo me dizia, bah, ele tem um sítiozão, caminhonetão e tudo mais. Aí eu pensei, bah, vida dos sonhos, né? Vida de princesa, vou passar o tempo todo no sítio, né? Piscina, coisa mais boa, né? Mas a verdade não é essa. Olha só, já tá as galinhazinhas ali tudo, me esperando pra me dar comida. Agora são 6h30 da manhã, tô aqui com a enxada, que eu vou ter que ali. Mesmo diante das dificuldades, há um orgulho palpável em ser da roça. Os moradores valorizam a simplicidade, a autenticidade e a liberdade que esse estilo de vida proporciona. O senso de comunidade é forte e as tradições são preservadas com carinho. A relação estreita com a terra e a cultura local cria um laço indissolúvel, fazendo com que muitos sintam uma profunda gratidão por fazerem parte desse modo de vida singular. Quem quer morar na roça é gostoso demais, tá vendo aí, gente? Ó. Olha a coisa boa demais, é maravilhoso você morar na roça. Roça é uma coisa boa, sou roceiro e me orgulho. Não tenho vergonha de morar na cidade. Eu sou matuta mesmo, aqueles matuta mesmo lá da roça mesmo, sabe? Acaba de pegar na enxada, tá vendo aí, ó? Nós somos roceiros, daquele roceiro mesmo da roça mesmo, sabe? Daquele que pega assim, arranca a mandioca de manhã cedo, bota na panela e faz cozinhadão para comer cozido, com sal e pimenta malagueta. Ô, trem bom demais, olha, ó. Tá vendo? Tanto que a gente é roceiro, cachorro aí, ó, tá vendo? Sabe, eu nasci e fui criada no campo, no sítio. Eu vivi por 15 anos no sítio. Quando eu mudei para a cidade, eu fiz vários cursos e ingressei na Universidade de Direito. Me formei. E eu estava tendo dificuldade de me encontrar em qual área para me atuar. Civil? Não. Penal. Nossa, penal. Meu TCC foi sobre penal. E área penal, área criminal sempre me chamou mais atenção. No entanto, eu comecei a trabalhar com meu pai no sítio. E eu me encontrei. A terra é o meu lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o caminho do agronegócio. Eu me encontrei. Sabe quando você se encontra? O meu lugar é a terra. E é aqui que eu ficarei. Em resumo, morar na roça é uma experiência rica e multifacetada.
As vantagens como a fartura e o sossego são inegáveis, mas é importante reconhecer as dificuldades que também fazem parte desse cenário. Contudo, o orgulho de ser da roça transcende as adversidades, revelando uma comunidade unida e apaixonada por suas raízes. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar seus comentários compartilhando suas experiências e vivências sobre a vida na roça. Obrigado por assistir e até a próxima. Olha o bom da roça, fartura. Coisa boa. Na cidade, isso aí tem que comprar, ó.